está diretamente conectado com o nosso propósito, o legado que a gente quer deixar, por uma educação física mais profissional e valorizada. Esse é o intuito do Personal Sucesso versus Personal Biboca e também das lives aqui. Porque esse é um conteúdo de qualidade que a gente faz com o maior carinho do mundo para que ajude vocês na atuação de vocês a partir de amanhã. Então amanhã, o esperado é que após essa 1 hora, vocês falem, opa, eu preciso melhorar isso, preciso fazer isso, olha, ele me ensinou isso, eu vou fazer isso, vou colocar em prática. A gente não tem dúvidas que vai dar certo e que vai ajudar degrau a degrau a transformar a carreira de cada um de vocês. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A nossa área é muito eu. E a gente defende no Personal Sucesso nós. E juntos vamos mais longe. Por isso que a gente está aqui. E a hora do Personal Sucesso é toda segunda-feira, a partir de agora, que a gente vai compartilhar. Na semana passada a gente já tem os 2 próximos temas. Eu vou achar aqui no meu celular, vou pegar ele enquanto o Thiago fala, que a Camila e o Baldin Show falaram de sugestões de temas e as próximas semanas será a sugestão de dificuldades que eles têm, que a gente vai ajudar eles, e não só eles, mas todos vocês a voarem na carreira. Beleza? Exatamente. Não esquecer também, quem tiver pergunta, pode deixar na caixa de perguntas que nos 10 minutos finais a gente vai também responder essas perguntas ou as dúvidas de quem for assistindo aí ao longo do conteúdo, tá bom? Exatamente. E caso tenha algum exemplo que a gente falou e você tem um que você quer compartilhar, lembra, não existe uma verdade absoluta. Juntos vamos mais longe. Então é um conteúdo compartilhado. Estou eu e o Thiago aqui. Mas a intenção é que a gente convide outras pessoas, falar, aquele cara é muito bom nisso. Vamos chamar ele para ele ensinar os outros profissionais também. Essa é a intenção. Então, às vezes, se a gente der algum exemplo e você olhar, você vai falar, nossa, que legal desse exemplo. Fique à vontade, coloca nos comentários. Ou se tiver dúvidas também, envia sua pergunta. Os comentários já vou olhando na hora. Boa. Beleza? Então é isso. Boa. Vamos ao que Então vamos para o tema principal de hoje. Então, a intenção é uma dúvida que existe muito entre as pessoas, principalmente na nossa área, não é abordado isso. Esse é um tópico importante. Os conteúdos que a gente traz aqui são conteúdos que, na maioria, até onde eu sei, das faculdades, eles não abordam isso. E é o que falta, na nossa visão, para que a gente profissionalize e valorize a nossa atuação. E aí, o tópico que a gente quis compartilhar hoje e discutir e dar exemplos e falar principalmente aí quais são as 3 principais diferenças entre se você vende preço quando você atende o seu cliente ou você vende valor. E aí a gente quer falar as 3 principais diferenças relacionadas a isso. Boa. Quer falar um pouco, Ti? Não, na verdade, a gente separou em 3 tópicos principais, né? Para poder passar isso para vocês e coisas que a gente acredita que façam a diferença na atuação prática de vocês no dia a dia. Que, como você falou, são conteúdos que muitas vezes a gente não aprende na faculdade. É falado um pouco sobre valorização. Eu mesmo tive um pouco disso em algumas aulas de ética e tudo mais, mas não se trabalha a fundo. São conteúdos que você não vai receber na faculdade. A gente, inclusive, aborda bastante isso no Personal Digital e são conteúdos que fogem um pouco da parte técnico-científica, vamos dizer assim. Né? Então, está muito mais relacionado a conteúdo mesmo de atuação, coisas que eles não vão conseguir ver. E a primeira coisa que está relacionado a isso é aquela questão de não passar o valor para que a gente não seja colocado numa prateleira, que é uma coisa que você usou e que fica bem dentro da minha cabeça. E que é uma coisa que a gente costuma fazer na maioria das vezes. Né? A gente não para pensar o que está por trás da venda em si. E a primeira coisa que a gente faz de supetão, porque é o que o cliente, quando vai procurar um personal, ele costuma perguntar tem interesse ou como funciona? E a primeira coisa que você já vem na sua cabeça é a questão do preço. E aí, como diferenciar o seu trabalho, como fazer as conexões com aquilo que você vai entregar e resolver de problema com o cliente, que é aí que está a sacada, né? O pulo do gato, a diferença entre você passar o preço e mostrar o seu valor, né? Exatamente, Ti. Então, a primeira dica de ouro que a gente poderia oferecer para vocês é, pelo amor de Deus, a partir de hoje, nunca mais passem o preço. A partir do, como o Thiago falou, mas ressaltando,
a partir do momento que você coloca, você já dá o preço logo de cara, você tá aqui, ó. É na mesma prateleira que qualquer outro profissional. E não adianta você chorar as pitangas depois falando, ai, porque eu tenho CREF, aí o fulano de tal tá cobrando isso, eu fiz 3 pós-graduações, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não adianta, cara. Se você não profissionalizar, criar um processo que você demonstre isso para os alunos. Hoje eu tive um prédio que eu dou aula, que a minha aluna indicou no grupo do prédio, que pediram. Aí eu mandei uma apresentação que eu tenho, uma apresentação profissional. Primeira coisa que a mulher, ela já querendo preço, eu tirando o foco total, que é o processo que a gente ensina no Personal Sucesso Digital, sim, tirando o foco total. E aí eu mandei a apresentação. Ela mandou, nossa, que apresentação legal. Por quê? Ninguém faz isso. Então, um grande ponto se a partir do momento que você coloca, você já dá o seu preço. Então, exemplo, o Thiago me mandou uma mensagem. Tudo bem, recebi seu contato aqui no grupo do prédio, é o condomínio X. Qual é o seu valor? Se você já fala o seu preço, ela vai te nivelar com qualquer outra pessoa que dê o preço também. Então não adianta você ter 3 pós-graduações, ter curso de não sei quem, ter experiência de 10 anos na academia XPTWO, se você já dá o seu preço logo de cara. A pessoa ela só vai realmente te valorizar se ela conhecer na prática a sua atuação. Então é um processo totalmente emocional. A gente se engana muito de ficar, não, já vou dar o preço, porque é o que eu sempre falo. A semana passada a gente abordou na live, quem não assistiu, está disponível no nosso IGTV. A gente abordou o tema, vale a pena matar o aluno na aula experimental? E aí a gente deu a nossa opinião, falou 5 principais tópicos para você realizar com excelência uma aula experimental sem precisar matar o aluno. E aí o grande ponto que eu defendo, né, qual é? Se você quer realmente diferenciar preço de valor, você só vai ter essa oportunidade quando você ministra aula experimental. Então lembra sempre, de cada 10 aulas experimentais que você ministrar, 2 fecham com certeza. 2 não vão fechar de jeito nenhum. Os outros 6 dependem do seu processo de vendas. E se você, logo quando recebe um contato, alguém pergunta, você fala o seu preço, ele vai te nivelar, vamos ver. Aí você entra não é bugiganga, mas você entra como se fosse numa feira livre, que aí ele vai olhando, vamos ver quem é numa pechincha, né? Exato, pechincha, essa é a palavra. Aí você vai entrar na pechincha do, ele cobrou isso? Beleza, então eu já tenho parâmetro, vou ver quando. Aí vocês podem me perguntar, Rodolfo, se a pessoa pede o valor, pede o seu preço, você não passa, e ela fala que só vai fazer uma aula experimental se souber o preço, você passa o preço? Eu não passo o preço. Falando, essa não está procurando o que eu entrego, que eu vendo transformação. Eu não vendo treino. Eu falo, tem um monte de treino mais divertido que o meu na internet. Só pegar lá que tem bem mais divertido que o meu. Eu vendo a transformação na vida da pessoa. Ajudar ela a atingir os resultados dela. Eu vou lá e encontro qual é a dor dela, qual é a real necessidade dela. E o que eu faço é isso. Não me limito só a treino. Eu limito aos pilares da longevidade, para quem me acompanha no pessoal. Sabe que eu falo muito dos 5 pilares, que agora eu defendo até 6 pilares da longevidade. É isso que me preocupa. Então, é muito mais complexo. E aí entra o quesito valor. Quando você entrega um trabalho que a gente defende bastante, eu te falo de diferença de preço, valor, é que quando você foca no valor, você está agregando muitas coisas ao seu produto personal trainer. E você não se limita só ao preço. Quer complementar com algo, Ti? Acho que você foi bem assertivo no que você falou e falar que, assim, né, a gente já está numa situação não impessoal, né, mas vamos colocar, de distanciamento. Então, leva muito para o lado racional da pessoa, né? A hora que você mostra ali o valor, fica numa coisa muito racional. Então, é o que você falou, a gente fica tudo numa mesma prateleira e acaba que, se a pessoa já está um pouco inclinada, entre aspas, a fazer uma pechincha, complica ainda mais a questão de você ir lá, mostrar o seu valor, agregar valor a todos os conteúdos que você vai passar. Então já é uma situação complicada às vezes, porque a gente, na maioria das vezes, que nem você falou, poxa, recebi aí por WhatsApp. A gente está um pouco impedido de estar em contato com as pessoas. Então, imagina, para a pessoa enxergar algo, precisa ser algo diferenciado. Então,
essa ideia, que até é uma coisa que você já tinha falado bastante da apresentação, é uma coisa muito legal, porque é uma inovação. Parece que é uma coisa simples, mas é uma coisa que não é todo mundo que está acostumado a fazer. Eu costumo sempre dizer que, às vezes, algumas coisas até parecem redundantes. Muitos profissionais vão entrar e falar, nossa, talvez esse assunto, mas isso faz total diferença. Eu até vou colocar um exemplo resgatando aqui um pouco na minha atuação também como personal trainer, que quando você consegue fazer tudo isso que você falou, eu ainda cheguei a comentar isso na outra live. Praticamente você não vai ter objeção para criar, porque se você conseguiu criar todos os vínculos, você nem vai precisar fechar o negócio propriamente dito quando for bater uma tela de valor, porque a pessoa vai entender tudo aquilo e que aquilo vai fazer sentido para ela em relação ao que ela vai buscar, como que você vai fazer com que ela chegue no objetivo dela, e aquilo que a gente conversa, não tem preço isso. Se a pessoa enxergar valor agregado, a pessoa vai pagar. É só uma questão de prioridade. Ela vai dar prioridade para aquilo, se aquilo realmente fizer sentido para ela, e quando a gente tem a chance de fazer aula experimental, vai fazer total sentido isso acontecer, que foi o que você falou, pô, se a pessoa pede valor para mim, vai de encontro, talvez essa pessoa esteja buscando só preço e não valor. Então é justamente aí que o profissional também vai fazer as escolhas dele, né? Eu acredito também nisso. É o que a gente defende muito, que você tem a oportunidade, se você tem um processo de vendas, se você foca na sua valorização como profissional e entrega isso, deixa isso nítido para as pessoas, a pessoa tem que ficar claro que se ela quer preço, você não é o profissional que ela busca. Mas se ela quer valor, se ela quer transformar a vida dela, aí você é a pessoa certa. Então você pode muito bem rejeitar inúmeras ofertas de pessoas que querem fazer. Se ela está focando em preço, você está entregando qualidade, se você sabe o quanto você investiu, o quanto você se aprimorou para chegar no valor que você cobra hoje, você tem que ficar tranquilo. Falar assim, não é o perfil das pessoas que eu quero. Então, o que eu preciso? Aí entra um outro ponto. Quais são as estratégias que eu tenho que fazer para captar o perfil de alunos que vão pagar o valor que eu quero? Então, às vezes você está num lugar que você não está conseguindo. A galera, o foco é só preço, preço, preço. É completamente fora. Então, às vezes você precisa, como eu digo, queimar caravelas. O queimar caravelas o caminho, vou para um novo caminho, não tem mais volta. Então, eu tenho que mudar, então, o foco de onde eu estou trabalhando, fazer estratégias diferentes, o que eu defendo muito, de você criar vários produtos dentro do seu catálogo de produtos. Então, aula em dupla, aula em trio, para na mesma hora sua você ganhar mais dinheiro. Eu mesmo, o meu foco é sempre esse. Casal, mãe, filhas, porque na minha 1 hora eu ganho muito mais. Não preciso dar tantas aulas, é o que eu defendo muito aqui. Por isso que é importantíssimo. Lembra, se você der o preço, você vai se nivelar por baixo. E a intenção é se nivelar por cima sempre. Quando você se nivela por cima, aí você começa a escolher quais são os clientes que você dá aula. E lembra, é tudo um processo que você vai treinando. Por isso que é essencial, se você quer realmente demonstrar o seu valor, você oferecer a aula experimental como um grande presente. E sempre tirar o foco do racional. Porque lembra, as pessoas compram pela emoção, elas não compram pela razão. E se ela vem já no racional, é preço, é preço, é preço, e você fica batendo nessa mesma tecla, então tem como você tirar o foco. Mas eu quero saber o que é mais importante para mim, Thiago. Qual é o seu real objetivo? O que está te incomodando hoje? Que eu quero ver se eu vou conseguir te ajudar a atingir os seus objetivos. Aí você já tira o foco, deixa a pessoa falar. Hoje em dia é muito pelo WhatsApp. Então escreve e deixa ela falar. Às vezes demora um pouquinho para responder, deixa ela pensar. E aí, nessa oportunidade, você vai criando. Mas e aí, que horário e dias que você pretende treinar? Você já vai criando um cenário na cabeça dela por 2 pontos. Já para ela ir criando um compromisso com você e para você oferecer esse presente para ela. Que está aí a grande sacada. E aí eu vou pegar um paralelo de outras aulas experimentais que existem em processos de vendas diferentes. Quando a gente vai comprar um carro novo, um carro zero, o que eles fazem, Tiagão? Normalmente, carro zero. Aquele test drive, né?
Pá, aqui, pá, Exatamente. tração para fora, faz, né? Experiência, né? O test drive é exatamente isso. É o momento em que você vai lá testar o produto. E aí o vendedor, muito esperto, ele falou, olha, imagina você com esse carro desfilando nas ruas da cidade onde você mora, porque o carro ele é poder. O carro ele empodera as pessoas. Eu vim lá de Pirituba, lá da perifa. Eu sei o que era isso. Você ter carro é um status, que eu tenho carro, não pego mais ônibus na minha época de 18 anos para ir para balada. Eu vou no meu próprio carro. Então ele é empoderador. Quando minha irmã se casou, minha mãe foi com ela comprar o vestido de noiva. E aí ela foi comprar o vestido de noiva e minha mãe ficou toda falando, nossa, quando ela saiu do provador, você tinha que ver, Rô. Nossa, ela saiu do provador, já tinha o tapete vermelho, deram um buquê para ela, estouraram uma champanhe, fizeram ela beber. Nossa, brindei com ela, já imaginando. Vocês entendam o agregar valor à venda? Poderia só, olha lá o vestido, ver como ficou, tá bom. Não, eles fazem toda uma experiência. E é isso que a gente defende no Ô, personal Rodolfo, sucesso. Pode falar. e assim, eu nunca casei, né? Você também não, mas acredito eu que nenhuma empresa de vestido de noiva passa valor, por exemplo, do vestido de noiva pro WhatsApp. O cara acho que nunca vai fazer isso. Ele vai sempre falar, ó, vem aqui primeiro, esquece, porque é isso, é a experiência. Jamais o cara vai passar. Não, e se tiver alguém fazendo isso, tá completamente fora da casinha. Equivocado, porque assim, a pessoa fica totalmente no racional. Aí o vestido de noiva, que para a mulher é o dia mais importante da vida dela, o casamento, vai entrar na mesma prateleira que outros vestidos de noiva. Ela começa a pesquisar na internet. Então, como um personal que a gente defende tanto, personal sucesso, você tem que escolher o público que você quer e também como você vai se valorizar, criar estratégias para se valorizar frente às outras pessoas. Isso é essencial. E aí, outro exemplo. Lembrei agora. Vou comprar um apartamento novo. Os caras fazem um lançamento. Aí você vai no lugar, o apartamento é de 25 metros. É isso aqui, ó. Pequenininho. Você entra no planejado, você fala, caramba, parece que eu tô num apartamento de 100 metros? E aí, senta no sofá, olha a visão da. Eles fazem todo um cenário, e aí um atendimento diferenciado. E no final do processo, aí sim, eles falam de valor. O valor que vai transformar a vida das pessoas, não do preço. Porque preço remete sempre ao racional. Acho que esse é o grande ponto. Mais algum exemplo que você lembra E aí, Tio? outra, eu sou um pouco experiente em relação a isso. Se você for para o lado racional, só ficar fazendo conta, inclusive se você for ver a longo prazo, se não tivesse isso da questão do apartamento, talvez você nem compraria ali naquele momento. Porque você iria ficar tão no racional e lá no final das contas tem tanta coisa para se fazer que às vezes no seu momento agora você nem se imagina como vai estar lá daqui 5 anos. Muitas vezes você compra um apartamento na planta. Chega lá, tem depois as chaves, tem ITBI, tem uma série de coisas. Então, se essa venda não fosse para o lado emocional, e não é nem para o lado emocional, é de experiência. E aí você ir lá e ver o quanto isso é importante para a sua vida e o cara começar a agregar valor e fazer com que você esteja imerso dentro da experiência, não seria possível, tanto é que não se vende apartamento também, né, passando valor. Se tem uma média estimativa, mas nunca um martelo. E com a gente não pode ser diferente. Então, acho que essa é a ideia, né, central e principal. É ver que os outros mercados, como eles trabalham e o que funciona, e falar, poxa, a gente defende muito isso, que o personal training é uma empresa. Então, o que a gente pode melhorar em relação a processo, a questão de vendas, todas essas questões para a gente poder ser mais assertivo na hora de fazer essa captação, né? Perfeito. Você falou a palavrinha mágica. Processos. É isso que falta. Quando a gente pensa no personal sucesso e no personal biboca, o personal biboca não tem processos. E aí eu já vou pegar o gancho para o segundo tópico aí que a gente separou, né? A diferença. A segunda diferença. A primeira, então, a partir de hoje, não passe mais preço por WhatsApp, por valor, ao vivo, sem a pessoa experimentar a sua atuação. O quão profissional e extraordinário é o seu trabalho, na prática. E aí, o grande pulo do gato é você oferecer uma aula experimental.
que aí sim, na aula experimental, como um presente, não adianta você falar, vamos fazer um treino aí. Você não está valorizando o que você tem de mais precioso. Então, ó, seguinte, quem entrou agora? Lucimara. Lucimara, eu vou te dar uma aula experimental, porque para mim é muito importante. É um presente que eu vou te dar, porque eu quero que você conheça na prática como é a minha atuação profissional. E o mais importante, eu vou te mostrar que eu tenho as estratégias que eu vou te ajudar a atingir os seus objetivos, Lucimara. Chegar na viagem de final de ano que você tanto quer, que eu sei que você ama a praia, Lucimara. Chegar lá na viagem de final de ano com o melhor shape da sua vida. Óbvio, aqui eu dou uma exagerada, mas é nesse sentido. Você tem que ser... E lembra, as pessoas só compram de quem elas gostam, conhecem e confiam. De que elas conhecem, gostam e confiam. Troquei a ordem. Então, o primeiro ponto é esse. Nunca passe preço. Para você não se nivelar por baixo. Você entrar na prateleira que vários outros personal trainers. Segundo, que aí a gente vai abordar agora, é em relação ao... Já que eu não vou passar preço, o que eu preciso fazer? E aí entra a profissionalização na atuação profissional. Que aí tem vários tópicos que você... Já que você não é um personal biboca, você é um personal sucesso, você precisa entregar um trabalho de excelência. O mais alto nível possível. E aí entra o quê? Você tem um cartão de visita, você tem uma apresentação pessoal, você se comporta de um jeito profissional nas mídias sociais, com os alunos, você é pontual. Tudo isso são pequenos detalhes que a soma deles só vai agregando valor. Agregando valor, agregando valor, é o que eu costumo falar, vindo do futebol, uma gíria. Só valoriza o seu passe. E é essa a intenção. Se você quer, né? Se você vende preço, você não está pouco se ligando para o valor. Você vai dar o seu preço e entra naquela... O que tiver tá bom, vai que vai. Mas se você entrega valor, aí você tem que se preocupar em tudo. Você tem que olhar a todo momento como uma empresa. Falar assim, ó, como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso valorizar meu passe assim? Na aula experimental, assim, assado, de todas as formas. Fala mais aí, Ti. Eu até coloquei aqui 2 pontos, que isso é uma coisa que eu acho que a área como um todo precisa melhorar, né? São pontos que, até por às vezes, a gente está inserido em ambientes que são um pouco mais de descontração, a própria atividade física, né? O trabalho ali de personal, muitas vezes, para muitos, é uma válvula de escape, mas eu acho que a gente, de forma geral, a gente não pode pecar nesses pontos que você falou. Eu até colocaria dentro desses que você citou a pontualidade, que é uma coisa que a gente precisa bater muito na tecla para que a gente seja mais profissional, e até mesmo que a gente abordou no Personal Sucesso versus o Personal Biboca, que foi um dos episódios aí atrás, que foi a questão do celular. Que isso é uma coisa que, poxa, imagina lá o aluno e você não consegue, por exemplo, ter atenção plena nele, né? Utilizar a tecnologia ao seu favor e não contra você. E isso, de certa forma, desvaloriza muito a nossa atuação, porque, poxa, é aquilo. A gente também abordou naquele outro capítulo a questão lá de conversar. Pô, a gente precisa falar sobre experiência, lógico, mas a gente não pode focar a atenção na gente, né? Em nós. Precisamos focar a atenção no aluno. Em trazer, por exemplo, como é que eu posso dizer, situações voltadas ao objetivo do cara. Lógico que a gente vai comentar um pouco sobre o final de semana, como que foi e tudo mais, mas muitas vezes isso é colocado em segundo plano. E isso parece que não faz diferença, mas faz muito. Então, são duas coisas que, nossa, me incomodam bastante. E eu acho que vale a pena ressaltar, porque fogem muito daquilo que a gente está se dispondo a fazer e aquilo que a gente acredita. Que é dentro daquela... Não só da aula experimental, aí nesse caso seria a gente já pode considerar que o aluno, que a pessoa já é um aluno nosso, mas foge muito desse propósito que a gente acredita muito, né? Que é fazer conexões emocionais, que é trazer assuntos ou situações que remetam ao objetivo dessa pessoa. Então, a partir do momento que isso fica em segundo plano, eu acho que a gente precisa rever um pouco a nossa atuação, porque isso, de certa forma, vai trazer consequências aí a médio ou longo prazo, ou até mesmo num curto espaço de tempo. Não,
Você foi muito assertivo ao abordar que não só o futuro aluno, mas o aluno atual também. A todo momento você precisa valorizar o seu passe para ele falar, nossa, o meu personal trainer é um personal sucesso. Ele é diferenciado comparado aos outros. Ah, ele utiliza o celular, um dos episódios do Real, do Personal Sucesso versus Personal Biboca. Estamos no 12º episódio. Se você assistiu os 12, cada um é uma dica diferente para você aumentar o seu passe, para você valorizar a sua atuação profissional com os já alunos e até futuros alunos, que a gente chama sempre de prospectos. Então, prospecto é aquela pessoa que ainda não é seu aluno. Então, se você quiser sair daqui já com mais 12 dicas, entra lá no nosso Reels e olha, cada um tem uma dica do que seria o ideal que você, na sua atuação prática, fizesse para valorizar o seu passe. É isso que precisa. Então, na atuação com o seu aluno, é pegar o celular, mas às vezes o aluno adora isso. Quando você utiliza a tecnologia, filma ele, aí dá um feedback. Olha como você fez, eu vou fazer uma correção. Olha você valorizando o seu passe. Ó, aí, executa assim, faz isso, assado. Agora ficou excelente. Ó, olha a diferença antes, olha a diferença depois. Temos uma ferramenta extraordinária aqui para dar feedback para os nossos alunos. E às vezes a gente utiliza só para responder o WhatsApp, para conversar com outras pessoas, para tirar o foco dessa 1 hora que é tão preciosa com o nosso aluno. Então a intenção desse segundo tópico que a gente queria abordar com vocês é isso. Então, primeiro, não passe o seu preço. Faça ações que vai valorizar o seu passe. O segundo, atuação profissional. Você profissionalizar a sua atuação como personal. Desde contato com o prospecto, para os seus alunos também. Tem inúmeras formas dele olhar e falar assim, caramba, eu vou dar um outro detalhe simples. Todo dia primeiro ele recebe quais são as aulas do mês, o pagamento, para realizar tudo bonitinho. Por e-mail, profissionalizando. A maioria não faz. Aí fica perdido nas finanças. Aí reclama que não ganha bem. Dia 1, meus alunos recebem lá bonitinho. Ó, esse mês são tantas aulas, o valor é X. Confirma. Porque às vezes o aluno tem viagem, tem alguns outros motivos. Fala, me avisa se tiver alguma... Que aí já desconto, está tudo resolvido. Mas é tudo organizado. Ele já sabe que no dia 1º ele vai receber o e-mail. Isso é profissionalismo. E é isso que a gente defende muito aqui no Personal Sucesso. Você valorizar o seu passe. Essa é a diferença de quem se preocupa só em preço e quem está preocupado em valor. São vários tópicos, é um leque de ações que você precisa, né, ter regularidade, fazendo, que é o que o Thiago comentou agora, são processos. Às vezes, você está sem processo nenhum, que eu gosto de falar bastante. Toda empresa, é a regra dos 3 P's. Pessoas, produtos e processos. Então, às vezes, pessoas, estudo bem, sou muito bom tecnicamente, sou excelente, mas não tenho processos nenhum. Não sei, quando o aluno chega, eu mando o preço. Mas meu produto é bom, a minha aula é muito boa. Só que meus processos, então você precisa focar nisso. Criar processos para que você valorize tanto quanto já é o seu pessoa, que você estuda, se dedica, e o seu produto, que é a sua aula. Às vezes sua aula não está tão legal, então você precisa fazer cursos para que você melhore a sua aula. Então é super importante você ter esse olhar clínico e principalmente crítico frente à sua atuação. Sai da sua... Como se eu, Rodolfo, saísse e fosse realizar uma aula experimental comigo, fosse treinar comigo. O que eu olho e eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Para que seja uma aula memorável, uma aula extraordinária. Tudo isso que a gente fala de valorizar o passe vai cada vez mais deixando uma aula, os processos bem amarrados, fazendo atualização profissional constante, atualização técnica, atualização para entender mais de comportamento humano. Tudo isso é essencial. O que você acha, Ti? Eu concordo plenamente com o que você me falou. O André, que está aqui também aqui pelo Personal Sucesso, ele colocou que é o famoso tem que se diferenciar dos demais serviços, e é isso mesmo. E aí eu acho que o maior equívoco é justamente esse, pensando pelo lado principalmente das pessoas que buscam, ou que são, vamos dizer assim, mais técnicos, é justamente achar que só isso basta.
E hoje em dia a gente sabe que só isso não basta. Eu não quero dizer que a questão técnica ela não tem que ser, que ela não é importante, não é isso. Mas é o que você falou. O personal training, ele é uma empresa. Então, se ele é uma empresa, existem processos, pessoas, coisas que a gente precisa criar mais, não só a técnica. Por trás dessas coisas também, por trás da técnica, tem outras coisas que estão envolvidas. E quando a gente vai falar sobre cliente hoje em dia, o mercado se posiciona muito com essa questão de experiência. E experiência está muito ligada a isso que você falou, captação, como que eu vou fazer a venda, como que eu vou mostrar para ele o meu valor, como é que eu vou agregar. Não tenha dúvida que eu acredito que tenha muitos profissionais tecnicamente muito bons. Mas se as pessoas não souberem disso, ou se você não criar mecanismo para que as pessoas reconheçam isso, às vezes, justamente na nossa forma de se comportar com essas pequenas coisas que a gente falou, ou talvez uma comunicação não tão assertiva dentro daquilo que o cara busca de clientes, enfim. Pode ser, às vezes o cara pode ser o melhor que tem na área, mas muitas vezes não vai conseguir atingir aí os objetivos que almeja, porque também está focando em um ponto só. E quando a gente vai olhar o personal trainer, o profissional como um todo, não é uma coisa só que vai diferenciar ele, sim diversos fatores, e dentro deles vai entrar isso, captação, venda, saber diferenciar, essa questão que a gente está conversando hoje sobre preço e valor, enfim, uma série de coisas que a gente poderia talvez ficar aqui discutindo, mas com muito tempo. E outra coisa só que eu queria relembrar, que foi o que você falou um pouquinho lá atrás, é que a gente não pode esquecer que o momento de lazer do nosso cliente é o nosso momento de trabalho. Então, por mais que a gente tenha que levar experiência, descontração, somos profissionais. Então, a gente não está lá brincando. Se a gente quer a valorização que a gente busca para a área, se a gente quer ser reconhecido, se a gente quer tudo isso, então a gente precisa se comportar como tal. Está nas nossas mãos. Se a gente conseguir fazer isso de uma forma bacana, assertiva, pode ter certeza que a classe inteira tende a ganhar. E é por isso que a gente está aqui, para dividir o conhecimento com vocês, passar tudo que a gente acredita e que a gente sabe também que funciona na prática e automaticamente também compartilhar com o que as pessoas têm aí para dizer também, para a gente poder sempre, como você falou lá no início da live, juntos vamos mais longe. Não, com certeza. E isso que você comentou, Ti, só antes, aproveitando que o André falou, um abraço, André. É exatamente isso. Temos mais de 480 mil profissionais, se não me engano. Foi a última vez que eu olhei, mas cresceu. Quase 500 mil profissionais de educação física. O que você, se você olhar na sua empresa hoje, faz de diferente da massa? Não adianta você ser muito bom tecnicamente, que foi o tópico que você abordou. Muito cara que é bom tecnicamente. Tem muitos, eu diria aí 90%, que são muito bons tecnicamente. Só que eles ficam chorando pitanga, eu tenho CREF, olha lá, tem gente roubando minha vaga. Tal. O que você não está fazendo, o que você precisa fazer para valorizar o seu passe? Para você não se preocupar com essas pessoas que estão aí roubando a sua vaga. E aí eu sou completamente contra essa fala, né? Não, tá roubando. Não, eles estão pegando o espaço que a gente deu para eles. Então, nosso papel é desenvolver senso crítico nas pessoas. Está em um outro papel importante. Desenvolver senso crítico nos seus alunos. Você não é pago só para dar treino. Tem no YouTube um monte de treino que às vezes é melhor que o seu. Mas e personalizado? Eu sei, tudo isso é importante. É fundamental para otimizar resultados, gerar segurança. É fundamental. Só que o meu ponto é sair da gente daquele pensamento limitante, abrir você para que você veja que se você quer mesmo ser um personal sucesso, que é o que a gente defende, que você se preocupe com essas outras variáveis que são tão importantes quanto. É fundamental isso. O Rodolfo, e se a gente for até para os caras que são mais técnicos, se a gente for ver na fisiologia, eu que gosto também bastante da área de biomecânica, a gente sempre fala que é impossível isolar as coisas, né? E aqui não é diferente. É impossível, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Não tem como você ser muito bom tecnicamente e se anular para as outras coisas e achar que isso vai ser o suficiente. Assim como também o cara que, de repente, ele é um cara bom de captação, mas não é bom de retenção, também vai ter que não se reinventar, mas tentar ser como é que eu posso dizer?
homogêneo, né? Precisa se equilibrar entre todas as coisas que a gente sabe que hoje é importante. E eu bato na tecla disso. Principalmente esses profissionais que são muito voltados para a parte técnica, precisam acompanhar a evolução do mercado. O mercado se posiciona desse jeito, as coisas estão muito voltadas para os processos. Empresas de sucesso, e a gente pode se colocar como uma empresa, são empresas que têm tudo isso que você falou. Precisa criar processo, precisa criar procedimento, porque senão é o que você falou, vai acontecendo as coisas de qualquer jeito, assim como no treinamento. Cada mês você muda o treino, não tem um propósito, não tem um objetivo específico, e aí você vai trocando os pés pelas mãos e tanto faz como fez, né? E isso não é bacana nem na parte técnica e nem na parte de procedimento, né? O treino, Marcelo, o Rafael também, Léo, Sérgio, um abraço a Mari, Léo. Ou se alguém tiver alguma, pode usa a caixa de perguntas em comentários, tanto na perguntas ou colocar aí mesmo nos comentários. O que você faz na sua atuação profissional para aumentar, valorizar o seu passe? Para que a pessoa que tenha vontade de te contratar ou o seu aluno olhe e fala, caramba, esse cara, ele te valorize. O que vocês fazem? Coloca aí, para a gente ver que é interessante. Eu vou para a terceira. O famoso jogador caro. Quê? O famoso jogador caro. Exatamente. Valorizar o passe. Para você ser valorizado. Rodolfo, deixa eu só falar uma coisa também que veio agora na cabeça. Tá. Você quer seguir? Não, segue aí. Não, pode ir, mas fica só um pouquinho mais para trás. Não fica tão perto, senão corta a sua cabeça. Aqui melhorou? Fica... Não, o que eu queria falar é que o valor, principalmente do personal trainer no mercado, está muito atrelado a essa questão de captação, essa questão de o quanto o cliente procura o personal. Há um tempo atrás, eu não sei se você vai lembrar, que teve aquela questão que surgiu lá uma empresa que era meio que como se fosse o Uber dos profissionais, e aí ficou aquela questão se era exploração, porque o cara ia repassar não sei tantos. Mas é o que aconteceu, por exemplo, com os taxistas. Vamos pegar uma área até fora da nossa. Os caras não se inventaram e automaticamente quem está voltado para a experiência, para a questão do mercado e consegue atrair mais atenção do público, é aí que se valoriza. E tudo isso que a gente está falando são situações que fazem com que o profissional ele se diferencie e não entre na mesma prateleira que aquela que todo mundo está fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, a questão de valorização, até mesmo de você, personal posicionado no mercado, está muito relacionado a isso. Quanto mais o profissional conseguir ser um cara que consegue atrair e, ao invés dele ir atrás dos clientes, o cliente vem atrás dele com uma facilidade maior, com certeza o seu valor no mercado ele vai aumentar em muito. Não, com certeza. O terceiro tópico que a gente tem para abordar é relacionado à diferença de preço e valor. Quando a gente pensa num processo de vendas, se a pessoa ela fica só focando no preço, tem uma dica ótima que eu vou te dar agora para você não esquecer nunca mais. O seu processo está totalmente racional. E isso é uma péssima notícia. Que as pessoas dificilmente compram pela razão. Lembra? Elas compram pela emoção. Vale lembrar os exemplos que eu dei. Vestido de noiva, quando vai comprar o carro, quando vai comprar o apartamento. Vou fazer a festa de formatura. Tem a comissão de formatura que vai em 10 formaturas diferentes. Eles fazem lá uma aula experimental para testar a bebida, a festa, a organização, como é, para ver se vai fechar ou não. Então, estamos a todo momento participando de processos de vendas que acontecem e são processos muito bem amarrados. Então, na nossa atuação hoje, o que eu falei, o primeiro tópico é não passe de jeito nenhum o seu preço sem você apresentar na prática a sua atuação oferecendo um presente, uma aula experimental. E aí, quando a gente pensa nessa aula experimental, tem todo um processo. É um ciclo que eu chamo do ciclo da prospecção no Personal Sucesso Digital. E aí, você fazendo passo a passo, é como se fosse um quebra-cabeça, que uma informação vai se conectando na outra, até a pessoa chegar e falar assim, caramba, o trabalho do Thiago vale muito, o cara é muito bom, ele é completamente diferente dos profissionais de educação física que eu já vi. Ele é muito bom, ele vai ajudar, que aí é o pulo do gato,
Você lembra, você não vende treino, você não vende estratégia de treino HIIT, isso, eu conheço isso. Não, isso aí não muda a vida de ninguém. Ninguém compra isso. Você vende a transformação. E se você conseguir vender a transformação na vida das pessoas, aí ela vai estar no máximo do emocional. Então, se a gente pensa aqui, quando ela não está emocionalmente envolvida, esse é o preço e esse é o valor que ela está te dando. Você vai entrar na mesma prateleira de todo mundo. Quando você vende a transformação, você se conecta verdadeiramente, emocionalmente com essas pessoas, aí muda isso. Aumenta o seu valor e diminui o preço. Que o cara fala, caracas, treinar com ele vale muito a pena. Ele vai me ajudar, a mulherada que ama isso, ele vai me ajudar a chegar no vestido de noiva, que é o meu sonho, entrar no altar com aquele vestido de noiva, com as costas abertas, e você cria aquele cenário emocional. Então é isso que você tem que se preocupar como um personal sucesso. Se falar, você vende treino? Não, não vendo treino, cara. Eu vendo a transformação que eu vou fazer na vida das pessoas. E aí você vai para... Lembra, eu sempre falo isso, eu e o Thiago. Você vai para outro patamar, igual o Bruno Henrique falou no futebol lá, que virou meme. Você vai para outro patamar. Você vai lá para o topo da pirâmide. Essa é a intenção, a gente compartilhando aqui esse conhecimento. Para que você também chegue lá no topo da pirâmide. Mas falando o preço, assim que a pessoa pergunta, você vai entrar na mesma prateleira de todo mundo. Aí vira Brasil sua atuação. E não, a gente quer que você seja profissional, que você entregue valor em todas as suas aulas, desde o primeiro contato. Igual foi hoje que eu falei. Recebi o contato, mandei a minha apresentação, a mulher falou, nossa, que legal a sua apresentação. Tem perfis de comportamento que vão adorar, vão ler, vão olhar. Tem outros que não. Mas todos vão ver que é diferente de todos os outros personal trainers. Eu tenho uma apresentação profissional que eu mando. Então é como se fosse, vou comprar um apartamento, eles mandam aquela apresentação bonita em PDF. A minha é igual, falando sobre minhas experiências, tudo que eu já fiz. Então é isso. Lembra sempre, esse terceiro tópico, ele faz toda a diferença. Se a pessoa só fala com você de preço, 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 é que o seu processo está totalmente racional. Se você conseguir virar a chavinha, mostrar para ela que você vai vender a transformação, aí ela vai para o emocional. E aí ela vai valorizar muito tudo que você está fazendo e vai dar pouca importância para o preço. Pode falar. Rodolfo, e uma coisa que você inclusive aborda bastante também lá no treinamento do personal digital, é a questão do... que isso está muito relacionado também com a questão do Selfie 1 e do Selfie 2, né? Porque você vai falar, às vezes, numa apresentação lá de PDF, vou colocar foto, vou falar da minha experiência, e o cara começa a colocar 50 milhões de objeções. Então é isso, né? A pessoa ser protagonista mesmo. Pô, vou fazer uma apresentação, vou colocar lá minha foto, vou falar sobre as minhas experiências, vou agregar valor, vou mostrar como eu vou transformar a vida dessa pessoa, porque muitas vezes também a gente fica acanhado, fala, puxa, eu não vou fazer isso, ou não acredita que isso de fato vai fazer a diferença, mas pode ter certeza que isso sim vai fazer a diferença. Uma outra coisa que eu queria colocar em relação a isso, que eu até anotei aqui, que eu queria falar, é que, principalmente nesse momento, a gente teve vários setores que foram afetados, e um deles, principalmente, eu tive a oportunidade há um tempo atrás de fazer alguns exercícios, e até para fazer uma analogia, um setor que também foi bastante afetado nesse momento foi a aviação, por exemplo. E o exercício que a gente fez estava muito relacionado a isso. Como, de repente, numa situação muito complicada, você vendeu uma viagem, por exemplo, de lua de mel, sendo que as pessoas não podem, de repente, estar juntas e tudo mais. Então, a gente precisou exercitar a nossa cabeça para sair um pouco fora da caixa e trabalhar em cima disso que você falou. Putz, como é que eu vou fazer para levar a pessoa até esse lugar? Poxa, não vou conseguir levar ela. Então eu vou ter que criar uma experiência, vou ter que criar uma vivência, algo que eu consiga trazer essa pessoa para ela sair de casa e vir até aqui, ou de alguma forma eu conseguir ir até a pessoa e tentar trazer a sensação da viagem. E aí eu acho que o grande ponto, falando de preço e valor, que talvez dentro de tudo isso que a gente falou, esteja muito relacionado a isso. A pessoa fazer uma autoanálise dentro daquilo que ela oferta e tentar pensar fora da caixa. Quais são as experiências que você pode melhorar, fora já essas que a gente falou, poxa, então já não passa valor. Como que você pode
sua experiência na prática. Olha, a aula experimental é uma estratégia. O que você vai fazer dentro dessa aula experimental para surpreender o cliente? Enfim, aí vão vir várias coisas. Porque muitas vezes a gente olha só e fala, putz, às vezes o cara está tão preso aqui na educação física que não consegue imaginar. E aí foi legal isso, porque, poxa, a gente teve que pensar numa situação diferente, onde a hora que a gente começou a ver, falou, cara, às vezes tem alguns setores que estão muito mais prejudicados que a gente em alguns momentos, tá? Olha quanta coisa que dá para fazer e muitas vezes a gente só fica ali, pegando no ruim, só da coisa ruim. E, na verdade, a gente precisa, como a gente sempre fala, focar na solução, né? Não, com certeza. Ó, o que o André mandou agora, André, faz todo sentido. Ele mandou. Nós vendemos mais que transformação, que acredito que é o resultado e sim a solução dos problemas da vida das pessoas em questão física e saúde. André, é perfeito. Então a transformação é o final desse ciclo. Antes vem você identificar qual é a dor. No ciclo da prospecção a gente tem esse passo a passo. Você identificar qual é a dor, criar as estratégias, que aí, solucionando a dor dessa pessoa, você vai transformar a vida dela. Então, exemplo, a pessoa que tem um iPhone, o que o iPhone vende? Que é um celular que tem tudo. Você não precisa mais de câmera digital. Você tem o status que você tem um iPhone. Você vai para um clube seleto de pessoas. É uma transformação na vida. As pessoas que têm a BMW, eles não vêm falar BMW, que é um carro que tem... Não, você vai ter uma BMW. A partir de hoje, você entra no clube da BMW. Você está no seleto e diferenciadíssimo grupo de pessoas que almejam e conquistam. Eles vendem toda essa transformação. E aí o que você falou, André, faz todo sentido. A gente precisa sempre. Só consegue ser emocional se a gente acha qual é a dor desse cliente. Então, qual é a dor desse cliente? Achou? A gente tem as estratégias que aí a gente estuda tecnicamente para isso. Para encontrar as melhores estratégias e focar na solução, que aí, nessa sequência, a gente vai gerar a transformação que ela quer. Que é aumentar a massa muscular e ir para o carnaval lá de Salvador e ficar sem camisa. Cada um vai ter um objetivo. É passar o Réveillon lá em Noronha, só as pessoas mais bonitas do Brasil. Eu quero perder tantos quilos, colocar o biquíni que eu... Cada um vai ter o seu objetivo. O nosso papel é facilitar isso. E aí entra muito do que você falou. Você foi muito assertivo, André. É isso aí. A gente identifica qual é a dor, identificou qual é a dor, a gente elabora quais são as estratégias para transformar a vida dela. Só que para ele pouco importa. Não, porque esse treino tem um perfil de comportamento que gosta. A gente trabalha muito com o DISC. Então tem um perfil que ama. Então esse é o que você tem que dar muitos detalhes. Tem outros que não. Ele quer saber só qual é a transformação. Então é isso que vai fazer a diferença. Então a partir de hoje é você ter esse olhar clínico. No meu processo, para um prospecto, um futuro aluno, eu estou sendo mais racional ou emocional? Não, eu só estou focando no preço. Putz, calma aí. Não posso mais falar, porque a pessoa não está tendo a oportunidade de ver o meu trabalho na prática. Antes dela ver meu trabalho na prática, ela já está me comparando com os outros 20 que também deram preço dela. E aí o que eu falo? Se você cria uma prateleira de produtos, a pessoa pode fechar com você se ela tiver R$ 100 para investir por mês, até R$ 2.000, R$ 3.000, depende de quanto você cobra. Então só vou fazer um treino para você por mês, é R$ 100, ou se a pessoa vai treinar todos os dias com você. Por isso que é importante que você invista tempo. Eu falo muito no Personal Sucesso Digital do tempo de bastidor. Amador não tem tempo de bastidor. Às vezes ele acha que dar 10 aulas, 12 aulas é a melhor coisa. Não, às vezes se você dá uma aula a menos por dia e você foca em estruturar sua empresa personal trainer, personal sucesso, para se tornar um personal sucesso, vale muito mais a pena. Porque aí você vai criar essas estratégias. Bem que o Rodolfo e o Thiago falaram aquele dia, eu não tenho processos. Então eu preciso melhorar quais são meus processos para conseguir ser mais emocional. E aí as pessoas que me abordam não ficar focando no preço, e sim no que eu vou vender para elas. Que eu vou identificar qual é a dor delas, eu vou propor a solução e vou transformar a vida delas. É isso que vocês têm que ter em mente. Se for falar assim, em resumo, o que você quer que fique na sua cabeça? Tenha uma análise crítica da sua empresa personal trainer. Seja o seu maior crítico para que você, cada vez mais... Então, hoje, o que eu faço para valorizar o meu passe? Eu foco mais
tanto para um futuro aluno, prospecto, ou seu aluno atual. Na minha atuação lá, prática, eu estou mais valorizando o meu passe, que o meu aluno olha e fala, nossa, meu personal é diferenciado, ou não, estou desvalorizando. A pessoa que te procura, você está sendo mais racional, ou não, você está tirando o foco do racional, focando na emoção e eu vou vender a transformação. Está oferecendo uma aula experimental que realmente vai fazer a diferença na vida dela. Cara, concordo com tudo. Eu ainda, agora aí nesse finalzinho, ainda me lembrei de uma situação prática que aconteceu comigo, que inclusive a pessoa ainda treina comigo, é uma aluna de personal minha, e aconteceu exatamente isso. Se eu pudesse resumir, um professor, colega meu de trabalho, ele não tinha feito aula experimental, já tinha conversado com a aluna, mas não tinha conseguido trazer essa aluna para fazer aula experimental. E aí eu não sei porque dentro desse processo aí, eu acho que ele ficou meio, entre aspas, desacreditado, ou achou que ela, enfim. E aí ele passou essa pessoa, esse contato para mim. E, cara, o processo ele foi tão bem feito que quando eu fui já com esse propósito, né, na aula experimental, até do que a gente abordou, já não tenho mais isso, já faz muitos anos na minha cabeça de matar o aluno na primeira aula, então já fui tentando criar quais são as estratégias técnicas que eu vou fazer para que ela possa chegar no objetivo dela. Antes mesmo do treino, eu já tentei colher o máximo de informação possível. E o mais engraçado foi que eu percebi, antes mesmo de terminar a aula, que eu já tinha conseguido fechar ela, assim, fazer o negócio. Eu já percebi que antes de eu terminar, eu não ia nem precisar fazer nada. Eu já ia passar o valor, não ia ter uma objeção, e ela treina comigo até hoje. Está treinando comigo. Então, assim, se o processo é bem feito, você vai perceber que é aquilo que eu falei. Você não vai ter objeção, que você vai conseguir amarrar tão bem. E eu acho que não tem problema nenhum nisso. É isso que eu acho que é importante também frisar. Porque muitas vezes a gente fica com isso. Se você está se propondo, a gente tem uma baita ferramenta na mão que é a atividade física. Ninguém está enganando ninguém, muito pelo contrário, cara. Você está transformando vidas. E fazendo isso com a maior honestidade do mundo, que é transformar a vida, que é isso que a gente faz, que é isso que a atividade física faz. Então, muitas vezes a pessoa fica naquela, né? Fica meio, receosa, eu vou negociar, será que eu vou passar esse valor? Enfim. Então, quando o processo é bem feito, a gente tem uma ferramenta tão maravilhosa na mão que é a nossa profissão, que eu já tinha percebido que antes de terminar na aula a gente já ia fazer o negócio e graças a Deus hoje ela treina comigo até hoje. E foi uma situação que eu lembrei agora, e aí eu parei para pensar, poxa, você viu? Esse meu colega não tinha feito, provavelmente conseguiu fazer a captação, mas não pegou as informações que deveria, não conseguiu trazer a aluna para a aula teste, e uma potencial aluna que ele poderia ter, acabou que eu fiquei com ela, porque acabei seguindo o passo a passo daquilo que precisa ser feito. Como em outras ocasiões também, ao longo da minha carreira, também troquei os pés pelas mãos, também já passei valor e também já fui colocado numa prateleira, é bom frisar isso também. Então, é tudo uma questão de aprendizado e eu acho que o mais bacana disso daqui é justamente trazer essas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente acredita, que a gente sabe que faz a diferença e trazer um pouco, como é que eu posso dizer, é o que a gente às vezes conversa, né? Tentar tirar, para que vocês não cometam os mesmos erros que, por exemplo, eu cometi ao longo da minha carreira, que as coisas já fiquem um pouco mais mastigadas aí para quem está vindo atrás da gente, vamos dizer assim. Não, perfeito esse exemplo que você deu, que acontece muito, a todo momento. Tem essa procura por personal e se você é o que a gente brinca, não, se você é um personal biboca, a chance de você perder, porque de cada 10, 2 fecham com certeza. 2 não fecham com certeza. E 6 depende do processo de vendas. E se você faz o passo a passo, que a gente falou que é um quebra-cabeça, que você vai montando, a chance de você tornar esse cara aluno é gigantesca. Mas pode acontecer também que mesmo você fazendo todos os processos perfeitos, chega lá no final, você precisa ter a manha de apresentar o valor do jeito certo. Foi inclusive a aula que eu gravei hoje, que eu editei e ela está pronta. Você tem que saber apresentar o valor para o cara, para que seja emocional, porque vai vir uma objeção, e é normal.
a nossa área fala assim, ah, não, então pensa aí. Não, não existe pensa aí. Você tem a faca e o queijo na mão para ajudar o cara a transformar a vida dele. Por que você não vai fechar um negócio com ele? Então é acabar com essa crença, né? De, ai, não posso vender, não posso apertar. Não, ó, eu tô aqui. Você viu a aula experimental? Você gostou da aula experimental? O que eu te apresentei é só a pontinha do iceberg de estratégias que existem para eu transformar a sua vida e te ajudar a chegar nos seus resultados. Você acha que não vale a pena? Então precisa também ser. Não é, deixa o cara pensar, que ele vai para o racional. O nosso processo é amarrado. Tem começo, meio e fim. Então você precisa ficar bom em todos os processos, todos os pontos, para que você realmente aumente o número de alunos, se for o seu objetivo. Então, muito obrigado pela interação aí, André. Valeu. Muito legal as suas observações. Ele mandou um joinha. Faz todo sentido. Muito obrigado aí pela participação, André. Fala aí, Ti, encerrando Rodolfo, já. E você... Não, que eu ia só complementar. Aqui nessa caixinha não tem, não. Não, beleza. Eu ia só complementar pergunta que a gente encerra, lembra? É igual aula de personal. A gente encerra em 2 minutos. Então vai, Ti. Objetivo. Não, você que é um exímio vendedor e trabalhou muito com isso, né, antes mesmo de atuar na área, quando você faz os processos certinho, você sabe quando você, fez tudo certo e quando aquele cara saiu porque ele não realmente ali, naquele momento, por algum motivo que a gente talvez não saiba, pode ser financeiro, ele não fechou. Mas lembra, se você falou que 2 não fecham, 6 depende da gente, 2 fecha de 10%, 80%. O cara não pode sair do treino, da aula experimental sem fechar. Eu mesmo, se isso acontece comigo, eu fico repensando. Eu falo, aonde que será que eu precisava melhorar? E esse é o ponto. Porque senão a gente também, né, a maioria das pessoas talvez deve se conformar. E assim, se a pessoa já foi até lá, já é metade do caminho andado. O resto é uma questão mesmo de seguir o passo a passo, porque funciona. Se sair sem fechar, é porque alguma coisa saiu errada e a gente, como empresa, precisa repensar em como estamos fazendo o processo de procedimento. É treinar. Então é isso. A hora do Personal Sucesso são 60 minutos. Encerrando. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Estaremos aqui valeu, semana Eduardo. que vem com um novo tema. E é importante, hein? Os 3 tópicos que a gente abordou foram: primeiro, nunca passa o preço. Se você chegou agora, vai ficar disponível no IGTV. Olha lá. 2, o que você tem feito para valorizar a sua atuação profissional. E 3, se você, numa troca com um prospecto ou aluno, ele fala só de preço, seu processo está muito racional. E ele precisa ser emocional. Quanto mais emocional, mais ele vai valorizar a sua atuação. Fechamos dentro de 1 hora. Galera, muito obrigado. Em breve... Valeu, Rogerião. Rogerião entrou, hein? Rogério Ferrari, esse cara é diferenciado. Esse aí é diferenciado, viu? Segue ele lá, esse daí é um profissional diferenciado. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Semana que vem tem a Hora do Personal Sucesso, 21h03, segunda-feira. Valeu! Tchau, Ti. Valeu.